Deus abençoe você, querido, sua casa, sua família, poderosamente. E que o Senhor nos dê a graça de uma palavra, da presença dEle revelada, manifesta no nosso meio. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, é o nosso ponto de partida. E eu quero explicar para você, fazer aqui uma breve introdução e nós vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que nos dê uma palavra, nos dê uma direção. Eu entendo que o nosso encontro ele é oportuno. Eu não estou falando de misticismo, mas o fato de nós estarmos no início de um novo ano, também é importante que você escute com os ouvidos bem afinados, bem atentos, porque Deus pode estar apontando uma nova direção para a sua vida hoje. Deus pode estar mostrando para você o início de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova estação. E nós precisamos de discernimento, de sensibilidade, para identificar a voz do Senhor. Por que é importante identificar essa voz e obedecê-la, e ouvi-la, abraçá-la? Porque essa voz, ela faz toda a diferença na vida da gente. Sabe, o que faz diferença não é necessariamente apenas um comportamento diferente. E às vezes, irmãos, é óbvio que a situação pede um comportamento diferente. Mudança pede mudança. Nada muda se a gente não mudar, e essa é a regra. Mas eu tenho compreendido, e essa semana eu citei isso na quinta da palavra que nós tivemos aqui, a primeira quinta do ano, e eu gostaria de citar isso aqui novamente para vocês, porque eu penso que é importante a gente ter a ideia da importância da diferença que uma palavra pode fazer na vida da gente. Lucas capítulo 5, verso 5 também, a palavra de Deus diz assim, Lucas 5:5, e respondendo Simão aqui é o Pedro, né? Disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Sobre a tua palavra, diz outra versão, lançarei a rede. Eu vou tentar de novo, mais uma vez. E o texto diz no verso 6, que fazendo assim, e de novo eu repito, fazendo assim como, do jeito que Jesus mandou, do jeito que Jesus orientou, do jeito que a palavra iluminou, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Eu penso que a gente conhece a história, a maioria de nós já tem um contato com esse milagre. É a pesca maravilhosa, é conhecido assim esse milagre. É o início da chamada do ministério de Pedro. Ele ainda não era um discípulo de Jesus, mas esse encontro marca Pedro de uma maneira muito poderosa, até porque ele passa a noite toda lançando a rede, ele não apanha nada. Diz o texto que já está amanhecendo e os pescadores estão lavando as redes. E Pedro é profissional, ele sabe fazer, ele sabe pescar, ele vive disso, ele entende disso, mas não está dando certo para ele. Você já passou por um momento na sua vida em que você diz, pastor, eu não estou entendendo, é a minha área, eu sei fazer, eu vivo disso, eu sei, eu entendo do negócio, mas não está fluindo, as coisas não estão caminhando, eu não estou entendendo esse momento que eu estou passando, essa estação. O texto diz em que Jesus entra no barco de Pedro, pede para o Pedro afastar, e eu percebo que Jesus aproveita a frustração de Pedro, porque Pedro tinha um temperamento muito forte, não é assim qualquer um que vai entrando no barco do Pedro, mas ele aproveita daquele momento de frustração, entra, ainda manda afastar um pouquinho, dali Jesus dá uma palavra para a multidão. Quando ele termina de pregar, e eu não sei o que ele pregou, Jesus vira para o Pedro e diz, volte para o mar, tenta de novo, lança mais uma vez, vamos lá, agora vai ser diferente. E a cabeça do Pedro talvez seja a sua hoje. Olha a cabeça do Pedro, mas peraí, mesmo barco, mesmo mar, mesma rede, mesmo tudo, quer dizer,
Mudou o ano, mas provavelmente você deve estar no mesmo trabalho, espero eu que com a mesma família, os mesmos, às vezes até problemas, de maneira que você olha e diz: tá bom, pastor, mas o que garante que se eu tentar de novo vai ser diferente? Por que seria diferente esse ano? Se tudo está igual, a resposta é uma palavra. Se você tiver uma palavra, você pode estar vivendo o mesmo ambiente, a mesma coisa, mas o poder da palavra de Deus vai fazer com que você viva um ano totalmente diferente na sua vida. Você crê nisso? Nós precisamos de uma palavra. Vamos pedir a Deus uma palavra hoje? Sentado mesmo, fecha os olhos. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu vim por uma palavra. Dá-me uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Eu desejo uma palavra. Livra-me, Senhor, de qualquer voz ou palavra que não venha de Ti. A voz que eu quero ouvir é a voz do Senhor. A palavra que eu preciso receber nessa manhã é a Tua, porque a fé vem quando eu ouço a palavra de Deus. Fala comigo, Senhor, aponta o caminho, Senhor, e eu ouvirei, eu obedecerei, em nome de Jesus, amém, amém. Então vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse início de ano. Isaías 54, Isaías 54, eu vou ler os versos 1, 2 e 3. O Senhor hoje deseja realizar, fazer, nos entregar uma promessa, e eu não sei vocês, eu estou muito afim de abraçar essa promessa, estou muito afim de viver isso, de entender isso, e de caminhar nessa direção apontada pelo Senhor para a minha vida. Isaías 54, eu vou ler os versos 1, 2 e 3, e nessa primeira leitura, se você puder ler comigo em voz alta, eu te agradeço. Vamos juntos? Você vai me ajudar, vamos lá. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, ela é digna de crédito. É a palavra do Senhor, ela merece um lugar especial da nossa vida, no nosso coração. E que palavra maravilhosa, que promessa linda o Senhor está fazendo. Gente, a princípio, eu não posso ser infiel com o texto. Se você lê em outras traduções, você sabe que no Antigo Testamento, e dentro daquela cultura, motivo de honra e alegria para uma mulher, por exemplo, é ter filhos, era gerar filhos. E motivo de vergonha era não tê-los, era motivo de desonra para o nome de uma família. A Bíblia chega a dizer que quanto mais filhos tivessem,
melhor e mais honrados eles seriam. Por isso que você vai ver no Antigo Testamento aquela disputa, aquela corrida, não, eu quero ter filho, eu quero gerar, porque isso era bênção, era graça, era favor, era honra para o nome da família. Então quando a gente olha para esse texto, a princípio, de uma maneira fiel ao texto, a promessa do Senhor estava sobre a vida daquela que não conseguia gerar. E Deus estava dizendo para esta até então estéril: olha, você pode até aumentar o quarto, pode fazer um puxadinho, você pode fazer mais cômodo, porque você vai transbordar. E o transbordar estava ligado à questão de gerar mesmo. E você vai encher a sua casa, você vai levar os seus filhos para as nações. E a promessa do Senhor a princípio diz respeito a esta até então estéril mesmo. Mas hoje nós entendemos que o estéril é aquele que tem dificuldade de frutificar. E obviamente eu gostaria que você me entendesse, não necessariamente pensando em criança, mas pensando em uma vida frutífera. João 15, Jesus disse que é nisso que o nosso Pai é glorificado, em que você dê muito fruto. E assim você vai ser um discípulo de Jesus. Perceba que não tem a ver com uma credencial, um título, um crachá. Ser um discípulo do Senhor, a vida de um discípulo de Cristo é marcado pelos frutos que Ele produz. O Senhor é glorificado quando a nossa vida se torna uma vida frutífera e abundante para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, então gostaria que você ouvisse essa promessa nessa linha, nesse sentido, examinando o texto com esses olhos. O texto começa no verso 1 dizendo: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz. Já é uma tarefa muito complicada. É a mesma coisa de você falar para alguém que está vivendo um tempo de esterilidade, um tempo infrutífero, um tempo em que as coisas não estão fluindo, os frutos, os resultados não estão aparecendo. Você encosta nessa pessoa frustrada, agoniada, coração apertado, agoniado, e você diz: canta alegremente. E você, dependendo da pessoa, tem até que falar de longe, porque é até perigoso, porque a pessoa está ruim, ela não está bem. Como assim cantar alegremente? Eu não tenho motivo para cantar, está dando tudo errado na minha vida, os milagres não nascem, os resultados não aparecem, a coisa não está fluindo, eu não estou experimentando dos frutos, eu planto e não estou colhendo. Então como é que eu posso cantar? Mas a ordem de Deus para nós, nesse início de ano, tenha uma atitude de fé. Coragem, querido. Minha irmã, fé. Os filhos podem não ter nascido ainda, mas o Senhor espera que você se comporte como grávida do milagre, grávido do milagre, alguém que está gerando para a glória de Deus. Eu não estou vendo, mas o que diz a Bíblia Sagrada? Nós não vivemos do que vemos. O justo vive pela fé. Nós não andamos por vista. Então o Senhor está nos desafiando no início desse ano a caminhar nesse ano pela fé, a celebrar a vitória antes dela chegar, a celebrar o milagre antes dele nascer. Por isso o Senhor diz: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que da casada. Pode cantar, pode celebrar, pode festejar, porque o Senhor está nos prometendo, eu creio, eu ouso dizer isso, um tempo de frutos, um tempo frutífero, um tempo de graça, um tempo de colheita para a glória do Senhor. Você crê nisso? E você tem fé para viver como se os filhos já tivessem nascido. Você está entendendo que na altura do campeonato eu não estou mais falando de criança, né? Mas você tem fé para cantar como se os frutos já tivessem surgido. Você tem fé para celebrar, para viver, para se alegrar como quem já vive o milagre, porque esse é o primeiro pedido do Espírito Santo para nós.
Quando a gente olha para a vida de Bartimeu, o cego mais famoso da Bíblia, Marcos 10:46, aquele que vivia à beira do caminho, mendigando, e a gente vê que Jesus passa por ali com a multidão, e ele começa a clamar: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer, você vai lembrar, Jesus manda um recado para o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É lindo o recado, mas pensa no mensageiro que vai levar para o cego, quebrado financeiramente, pobre, vivendo de esmola. Pensa para o mensageiro que vai levar para ele o recado. Olha o primeiro recado dos 3 que Jesus mandou dar. Ele está prostrado, gritando: ei, Jesus, calma, calma. Jesus mandou dizer: tem bom ânimo. Não, como é que dá para ter bom ânimo assim? Olha para mim, como é que dá para ter bom ânimo assim? Mendigando, dependendo de favor, sem enxergar, doente. Mas o primeiro recado foi: tem bom ânimo e levanta. E o último é a razão do bom ânimo: ele te chama. Se ele te chama, se o Senhor está te chamando, pode cantar alegremente. Alguma coisa ele está para fazer nascer na sua vida. Se até hoje você experimentou de esterilidade, eis um tempo que está chegando, de frutos, de graça, de colheita. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas eu não vou ficar só nisso. Nós precisamos entender com responsabilidade essa palavra. Não é só para te animar. Então vamos continuar lendo o texto. O texto continua dizendo assim: amplia o lugar da tua tenda. Então agora vem tarefa nossa. O texto começa com uma linda promessa de Deus, mas o texto condiciona essa promessa a um comportamento nosso que precisamos adotar nesse ano. O que o Senhor espera? Qual é a nossa parte no projeto? Ele diz: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Vamos repetir essa frase? Não o impeças. Eu não gosto muito disso não, mas vamos fazer só hoje. Fala para o seu vizinho assim, não impede não, hein? Não impede não. Não atrapalha não, hein? Não atrapalhe não. O que Deus está te prometendo, o que Deus quer fazer, atrapalha não. O que isso quer dizer? Bom, se está escrito na minha Bíblia, a ordem, está até no imperativo, não impeça. Quer dizer que isso pode ser impedido. Quer dizer que eu posso colocar tudo a perder. Senão ele não mandaria dizer assim: não impeça, William. Eu estou dizendo, vai gerar, vai acontecer os frutos, a promessa, e eu posso ler isso aqui, vibrar, pular, bater palma na igreja, alegrar. Mas ele vem e diz assim: não impeças, não atrapalhe. E aí ele continua: alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Você tem que lembrar que naquele contexto eles moravam em tendas. Como é que você prendia, firmava uma tenda? Estaca no chão. Amém? Então firma bem, porque transbordarás. Transbordarás. Para a direita, para a esquerda. Você pode dizer glória a Deus? Quero falar com vocês hoje sobre o tema: prepare-se para um tempo de crescimento na sua vida. Qual que é o tema, igreja? Mais uma vez, prepare-se para um tempo de crescimento. Você pode ler isso de duas maneiras, você pode ouvir de duas maneiras. Você pode ouvir isso com foco no fim da frase, tempo de crescimento, aleluia, e esquecer o resto. E eu não gostaria que você ouvisse assim. Eu gostaria que você ouvisse com foco na primeira palavra: prepare-se. Porque essa palavra que gera responsabilidade na nossa vida. Quer dizer, Deus quer fazer, Deus tem apontado pela palavra uma promessa, mas eu preciso me preparar para recebê-la. E aí é minha responsabilidade.
Eu não posso terceirizar isso. Isso não tem a ver com igreja, com o pastor, isso não tem a ver com pai, com mãe, com marido, com esposa. Você é o responsável por se preparar ou não para aquilo que Deus quer fazer. É importante que você entenda isso de maneira muito clara. A responsabilidade aqui é pessoal e intransferível. O Senhor está dizendo: tenho uma promessa de abundância para derramar sobre a sua vida. Prepare-se, não impeça, não me atrapalhe, viu? Eu ainda colocaria um viu no final assim, ponto de exclamação, seta piscando, que é para ninguém atrapalhar. Mas chuta um negócio, porque crente não adivinha, crente chuta, né? Chuta um negócio, a gente consegue atrapalhar. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim, o amém, e de vez em quando a gente consegue ainda atrapalhar tudo. Quando? Quando a gente põe a nossa mão, quando as nossas vontades, elas vêm à flor da pele, quando o nosso eu se sobressai, quando duvidamos que a vontade de Deus, boa, agradável, perfeita, ela não é a melhor, afinal de contas, eu quero acreditar que eu é que sei o que é melhor para mim. Quando a Bíblia diz que o Senhor declara: eu é quem sei bem os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para te fazer o bem. A gente está sendo desafiado nessa manhã, nesse início de ano, a acreditar e confiar mais em Deus e em sua bondade. O que Ele tem para você é melhor do que qualquer projeto que você pode ter elaborado para a sua própria vida. E você precisa crer nisso de tal forma a ponto de você abaixar a guarda e dizer: amém, eu me rendo à vontade do Senhor. E orarmos então como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E que venha a vontade de Deus nesse ano. Mas eu já te preparo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é melhor do que a tua. Prepare-se, não impeça. A pergunta de hoje então, e a gente vai tentar responder isso com 2 conselhos do Espírito Santo para nós nessa manhã. 2 conselhos que eu quero te dar. O Espírito de Deus quer nos entregar nesse lugar. 2 conselhos. Mas a pergunta que eu vou tentar responder dando esses 2 conselhos é: pastor, mas espera aí, como é que alguém pode impedir? O que eu posso fazer? O que pode impedir o meu crescimento neste ano de 2024? Ou em qualquer outro ano? O que pode impedir o meu frutificar, a minha vida de fluir neste ano de 2024? 2 coisas. E eu gostaria de apontar, não é que só tem 2 não, tá? Eu quero apontar dentro desse texto 2 coisas. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis 15, alguns textos eu vou ler, outros eu vou pular, e gostaria que você anotasse o primeiro conselho. E aí eu vou te contar uma coisa, uma experiência que eu já andei contando num culto, eu não lembro quando, mas eu estava, como muitos de vocês sabem, fora do país com a minha família, e depois de um culto eu estou dirigindo, voltando para casa, passei debaixo de um viaduto, e encontrei uma barraquinha de bonsai. Já ouviu falar de bonsai? Karate Kid? Miyagi? Eu me sinto velho, né? Bonsai ficou famoso no Brasil. Eu fui estudar, eu não sou especialista, mas eu perguntei para o Google, e o Google me ensinou que essa, na verdade, diferente do que muita gente pensa e crê, é uma cultura que nasceu de cultivo de bonsai, essas miniaturas de árvores, na China. A gente sempre atrela isso ao Japão, porque ficou mais famoso ao Japão, mas nasceu na China, mas foi mais difundido no Japão. Mas a minha maior dúvida, e ontem eu pesquisei isso também, talvez tenha um especialista aqui, misericórdia, não vou me atrever a aprofundar, mas eu fazendo pesquisa para o profeta Google, ele disse assim para mim, que em regra, a princípio, qualquer árvore, até mesmo frutífera, pode ser cultivada em forma de um bonsai.
Ou seja, uma miniatura, você consegue cultivá-la e mantê-la pequena. Escute o que eu vou dizer agora, que a frase que eu vou falar é de propósito, impedindo o seu crescimento. Entendeu? A pergunta que a gente fez agora há pouco é: o que é que pode impedir nesse ano o meu crescimento? Porque a promessa é de crescimento, e o texto diz: não o impeças. Então peraí, o que que pode impedir o crescimento? Aí eu vou fazer aqui uma comparação figurada com um bonsai. E eu me lembro de ter visto isso pela primeira vez assim, eu comprei até um lá e tal, claro, não consegui trazer, mas é muito bonito, achei fantástico. E aí pesquisando também ontem, dando uma olhada, falei assim, tem duas, e repito, irmão, pelo amor de Deus, não sou especialista, tá? Mas tem duas coisas que normalmente se faz, não é só isso, tem várias coisas, né? Mas para manter aquilo pequeno, ser contido, impedir o crescimento, para que aquilo fique pequeno. E a primeira delas, você pode colocar o primeiro ponto, Samuel, para mim, por favor? É que se cultiva essa árvore, essa muda, a princípio, em um recipiente pequeno, em um vaso estreito, bem minúsculo, que é para mantê-lo pequeno mesmo, é de propósito. Olha para mim, grave essa frase: pacote grande não cabe em recipiente pequeno. O que você acredita que Deus tem para você? Se você entende que o que Deus tem para você é grande, e eu creio que é, e que o Espírito Santo fale o seu coração, você vai precisar romper com alguns vasos na sua vida. Você já entendeu que eu não estou falando de vaso, né? Mas existem ambientes, existem amizades, existem situações e circunstâncias que impedem você de crescer, limitam o seu crescimento. E você vai precisar nesse ano tomar uma decisão muito séria. Decida quebrar o vaso e entenda por vaso o que limita, aquilo que limita o teu crescimento. Para não ficar numa ideia minha e muito menos de um bonsai, o que vale para nós é Bíblia. Em Gênesis 15, no verso 5, Deus diz assim para Abrão e depois Abraão. Deus diz assim para ele: então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, diga glória a Deus, e foi-lhe imputado isso por justiça. Como é que começa o 5 mesmo? Volta no 5, começa assim: então, grife essa frasezinha fantástica, o levou fora. A ideia que eu tenho, nós estamos falando do pai da fé, Abrão. A ideia que eu tenho, ele tinha uma promessa de filho, mas não tinha filho ainda. A ideia que eu tenho é que ele está dentro da tenda dele. E se você ler o capítulo todo, ele está com o coração na mão, ele está dizendo: puxa Deus, o meu herdeiro vai ser o meu mordomo, o meu empregado. Eu vou morrer, uma promessa que o Senhor me fez, mas eu não tenho filho. Aí Deus diz: não vai ser ele, o teu herdeiro, vai ser aquele que de ti nascer. Mas ele está difícil de entender isso, é uma promessa grande demais. Então o que Deus faz? Presta atenção, isso é importante. Deus leva ele para fora da tenda. De novo, Deus tira ele daquele ambiente de limitação de visão, leva ele para fora da tenda e diz: agora olha para o alto, para o céu. Você está vendo agora? Conta as estrelas, se é que você tem condições de contar. É o que eu tenho para você, Abraão.
que eu tenho para você não é essa que você está vendo na tendinha. Às vezes o problema é que você está tentando enxergar o que Deus está tentando te mostrar em um vaso pequeno. E pacote grande não cabe em recipiente pequeno. Então você vai ter que rever com quem você anda. Deixa eu parar um pouquinho e explico. Abre um parênteses. Nós cristãos, nós estamos prontos para ajudar todas as pessoas, e a marca do cristianismo deve ser essa: estender a mão e ser bênção na vida do próximo. Você pode dizer amém? Mas igreja, aprenda uma coisa: existe uma diferença gritante em você ser um canal de bênção para ajudar alguém e você decidir caminhar com alguém. Caminhar com alguém é diferente. Você estar abrindo, compartilhando o coração é diferente, e você precisa ser seletivo com ambientes, com os lugares, com os vasos, com as amizades, com as alianças, porque isso pode ou não impedir o crescimento de Deus na sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu não vou ficar só no Abrão. Você quer ver uma coisa? Essa semana nós falamos de Jabes na quinta-feira, e Jabes fez uma oração que está lá em 1 Crônicas 4:10, e eu só vou ler o verso 10 aqui no telão, você pode ler no telão para a gente ganhar tempo. O verso 10 diz assim: Jabes é um personagem do Antigo Testamento, e ele aparece só em 2 versículos, no 9 e no 10. Ele nasceu fruto de dores, e aí o 10 diz que Jabes mudou a sorte dele, porque ele invocou o Deus de Israel. E aí mostra a oração que ele faz, curtinha. E a oração foi: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, e aí eu destaco essa frase, e os meus termos ampliares. Qual que é o primeiro ponto que a gente está estudando? Precisamos romper com o que limita os nossos termos, o nosso crescimento. Às vezes é uma visão, você está inserido dentro de uma visão que não comporta ainda o que Deus quer fazer, e você não consegue se ver lá. E acredite, irmãos, o Senhor só te leva até onde você se viu primeiro. Isso é fé. Se você não se vê, não enxerga, você não consegue perceber, não consegue acreditar, como é que você vive isso? E às vezes você está inserido em um ambiente onde, imagina, você, que é isso, é ruim, não tem jeito, não tem como, eu não vejo, não tem, não, e você olha e diz: é verdade, é não mesmo, é não, e pronto, você foi plantado num vasinho, como aquele elefante criado, amarrado num pauzinho, que esqueceu da força e da capacidade que tem, e aprendeu que a vida se resume a esse toco no qual você foi amarrado. Mas Deus tem mais para você. Não impeça. Eu olho para o texto e também vejo, e esse eu vou destacar, Marcos 8:22. Vamos lá rapidinho, pode abrir, porque esse aqui é Novo Testamento. Isso aqui é uma palavra de Jesus para alguém aqui. Marcos 8:22 diz assim. Mais claro do que isso, irmão, só se eu desenhar, tá, irmão? Olha, presta muita atenção nesse texto aqui. Marcos 8:22. Chegou a Betsaida, Jesus chegou a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, destaca a frase, levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, diga glória a Deus, distintamente, discernimento a todos. E o texto termina assim no 26, e mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Eu não vou fazer teologia aqui, inventar uma coisa que a Bíblia não diz. O que tinha nessa aldeia? Não sei, essa aldeia aqui é do mal, irmão, essa aldeia é esquisita. Mas eu aprendo aqui, no mínimo
mínimo a lição de que tem lugar que até para Deus agir na sua vida, Ele tem que tirar você de lá. Você só não enxerga mais, porque te plantaram num vaso minúsculo, e sua cabeça só está dentro desse bonsai aí. E na hora que você tiver coragem para dizer, caramba, eu posso ir mais longe do que esse pessoal está dizendo que eu posso. O dia que você acreditar nisso, você rompe com o vaso. Ah, querido, vai ser lindo e terrível e assustador, porque você vai viver coisas na sua vida tão espetaculares, mas nós não temos. E eu não sei quanto a vocês, não é porque você tem uma palavra no coração, que como Pedro, Jesus diz, vem, sai do barco e você sai tranquilo. Não, irmãos, às vezes você sai com o coração na mão. Às vezes você sai do barco assim, misericórdia, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei, mas a palavra vai te sustentar sobre essa tempestade. Aquele que mandou garante. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Aquele que te mandou garante. Ele garante. Ele garante. Só que com Deus é com emoção. Sabe aqueles bug? Assim, com emoção e sem emoção? É com emoção, muita emoção. Com Deus é com emoção. Deus gosta de pênalti, 45 do segundo tempo. Uau, deu certo. Ele gosta de nos ver afiando a fé, esticando a nossa fé, acreditando nele até o último momento, a ponto de você dizer, olha, agora eu nem sei mais o que é que vai virar, misericórdia, explodiu tudo. Ele vem com a mão dele e diz assim, explodiu nada, filhão, eis-me aqui, filhão, eu prometi para você, eu garanto. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos, eu, com todo o temor no coração, Jesus entra nessa aldeia, Jesus tira esse homem de lá, pedem uma oração por ele, ele é cego. Jesus não ora por ele lá, Jesus tira ele daquele ambiente, e Jesus ora por ele fora daquele lugar. E aquele homem, ele é curado milagrosamente. E Jesus diz, olha, não entra lá não, cara. Aquilo ali não é ambiente para você, cara. Eu não quero saber de você nessa aldeia. Só nunca mais olhe para trás, é daqui para frente. Eu abri os teus olhos, agora você vê tudo distintamente, você vê com clareza. Então não volte para o vasinho. Deixa Deus fluir. Vai viver o que Deus tem para você. Esse é o primeiro conselho do Espírito Santo para nós. Segundo e último conselho para a gente orar. Eu quero ler com vocês. Decida ter raízes profundas com Deus. Porque uma das tarefas de cultivo do bonsai, me parece muito óbvio isso, como o vaso é raso, as raízes precisam ser cortadas, podadas. Claro que tem toda uma técnica por detrás disso, tem a maneira certa de fazer isso. Como eu disse, repito, não sou especialista no assunto, mas a ideia mexe comigo. A ideia é raízes cortadas, crescimento impedido. De novo, raízes cortadas, crescimento impedido. Quer crescer? Afunde as raízes, profundidade. Gente, isso é bíblico demais. Salmo 92, 12, palavra de Deus diz assim, olha o que o salmista diz, vamos ler comigo em voz alta? O justo florescerá como a palmeira, agora, crescerá como cedro do Líbano, diga glória a Deus, crescerá como cedro do Líbano. Lá vou eu perguntar para o Google, como é que cresce o cedro do Líbano? Os primeiros 5 anos, fonte é Google, tá? 5 anos, 5 centímetros para cima,
1,5 metros para baixo. 5 centímetros aqui. Sabe quando você olha o tempo passando, você olha assim e diz assim: ih, rapaz, isso aqui não virou nada não. Mas quanto maior o projeto de Deus para a sua vida, mais tempo precisa ser gasto no alicerce. Não é assim num prédio? Depende do número de andares. Você quer um sobradinho? Ah, não vai pôr nada em cima? Então tá bom, não precisa cavar tanto. Agora é 15 andares? É 20? É 30? É um arranha-céu? Vamos gastar um tempão para baixo. Para baixo. Com Deus, crescimento saudável começa para baixo. Estou falando de intimidade. Eu estou falando de profundidade com Ele. Eu estou falando de tempo de quarto, de fechar a porta, dobrar os joelhos e dizer: Deus, é quando ninguém vê. Porque alicerce ninguém vê, ninguém passa diante de um prédio e diz: uau, que alicerce bonito. Ninguém vê, ninguém aplaude alicerce. As pessoas vão olhar depois o arranha-céu, a obra de Deus, mas elas não vão saber do tempo gasto, da dedicação, de Bíblia, de oração, de guerra, de luta, de promessa, de jejum e de comunhão com Deus, porque isso tudo está debaixo, alicerçado na sua vida com o Senhor. Irmãos, o Salmo 1, que é um salmo que eu amo demais, ele diz assim: bem-aventurado, verso 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. E olha aí a promessa: ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As folhas não caem, dá fruto na estação própria. Tudo que fizer prosperará. Quando nós estamos plantados no lugar certo, e o lugar certo é o Senhor a princípio, nós florescemos, frutificamos. Por que eu disse no Senhor a princípio? Porque é óbvio que todos nós temos que estar plantados em Deus. Depois que a gente entende e crê assim, a gente vai precisar escolher com cautela os nossos vasos. Vamos de novo? Vou falar de novo. Nós vamos precisar escolher com cautela os nossos. Então, os lugares que você frequenta, os lugares onde você decide se plantar, você precisa escolher isso debaixo de oração. Deus, eu quero caminhar, eu quero estar em um ambiente de crescimento espiritual. Eu não estou falando necessariamente de número, de coisa, de bens. Eu estou falando de crescimento espiritual diante de Deus. O texto também vai dizer, eu quero ler Mateus capítulo 13. Mateus 13, Jesus traz a parábola do semeador. Eu não vou ler toda ela, mas de uma maneira bem resumida. Jesus diz que um semeador saiu a semear, parte da semente, a primeira leva cai à beira do caminho, depois em terreno pedregoso, depois no meio dos espinhos, e finalmente em boa terra é aquela que vai germinar, vai nascer, vai produzir. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu quero destacar destas 4 remessas de semente o verso 5, Mateus 13, 5. Diz assim: outra parte caiu em pedregais, é a segunda leva de semente, onde não havia terra bastante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vaso é raso. Não tem muita terra, o vaso é raso. Não dá para aprofundar a raiz. Tanto é que o texto continua: logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, e atenção igreja, o sol vem para todo mundo. O sol vem para todo mundo. Vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha. Aí Jesus vai explicar essa declaração lá no verso 20, pula para o verso 20, mesmo capítulo, Mateus 13, 20. Jesus diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, aleluia, é isso aí pastor, mas não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade, é de pouca duração. Você conhece gente assim? Ele animou, não, vamos embora, isso aí, estamos juntos, é nós, é nós, é nós, é nós, não tem nem nós mais.
a pilha acaba rápido, é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A gente se ofende rápido, logo. Machuca fácil, mas o sintoma é a falta de raízes profundas em Cristo. Então, como é superficial, quando o sol sai, o problema aparece, ela ai. Agora o cedro do Líbano, ele cresce, quando ele encontra pedra, rocha, ele não para, ele envolve as raízes, aquela rocha, mas depois você não tira aquilo do lugar, ele cresce tanto para baixo que não depende mais de chuva. Você sabe como isso é fantástico? Não depende mais de circunstância daqui de fora. Por quê? Porque eu busco a fonte aqui para baixo. E nós precisamos ter em Cristo raízes nele tão profundas a ponto de, meu Deus, que tempo difícil aqui fora, ainda bem que as minhas raízes estão no Senhor. Ele é a minha fonte de água viva. Finalmente eu volto em Lucas 5 para a gente orar. Nós começamos a título de introdução lendo o milagre da pesca maravilhosa, e na altura do verso 4, Lucas 5, 4, primeiro na Almeida Revista e Corrigida, Jesus vai dar a ordem para Pedro, dizendo, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto. Nessa versão, nessa tradução assim que aparece, faze-te ao mar alto. Para mim não está tão claro assim, mas na NVT, por exemplo, o verso 4 diz assim, quando terminou de falar, disse a Simão, olha que bonito, agora vá para onde é mais fundo. Eu te fazer uma pergunta, e é óbvia. Se o que Deus tem para você é grande, é peixe grande, você vai pegar isso no raso? É óbvio que não. Então você precisa estar no lugar certo. Sabe, irmãos, eu venho de uma crença de que eu ficava com aquela ideia de que não, qualquer lugar é o lugar certo. E eu entendo que você é o portador da bênção de Deus, mas experimente plantar uma semente no asfalto ali e ver se nasce. Pode ser a melhor semente, do melhor fruto, da melhor planta, da melhor árvore. Se você pôr no asfalto aqui na Independência e fazer uma campanha de oração, cresce, aleluia, cresce, não vai crescer, porque semente não nasce em asfalto, o lugar é errado. Então ore a Deus hoje comigo, diga, Senhor, eu estou no vaso certo? Senhor, esse ambiente é o correto? Senhor, eu frequento, eu congrego a igreja correta? Eu trabalho no lugar certo? As minhas amizades são as melhores? Porque a promessa é de abundância e crescimento, e a ordem é não o impeças. Como é que eu posso impedir? Vasinho pequenininho, me aperta, me oprime, não deixa eu crescer. Raízes podadas, como assim? Podar minha raiz? Eu quero ir longe com Deus, eu quero profundidade com o Senhor. Como assim? Eu quero orar, eu quero palavra, eu quero me aprofundar, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero me envolver com o Espírito Santo. Eu preciso, é uma necessidade que nós precisamos gritar dentro de nós. A Bíblia vai dizer em primeira carta de Pedro que a gente precisa desejar, como uma criança, um recém-nascido, o puro leite espiritual, para que por ele vá descrescendo. Como é que uma criança deseja o leite? Um recém-nascido? Tive 2 em casa. O Samuel parecia que estava apanhando quando ele estava com fome. A gente morava num apartamento, a vizinha uma vez bateu lá e disse, não, vou chamar a polícia, vocês estão batendo nesse guri. Não estamos, ele está com fome, mas era uma sirene, ele começava a chorar assim. Meu Deus, parecia a polícia chegando em casa. E eu tentando deixar a Camila dormir, às vezes balançava, jogava uma fraldinha no rosto dele, põe chupeta, às vezes dava certo, é verdade, mas na hora que a fome aperta, minha irmã fazia assim com a chupeta. Qual é a
a lição. Irmão, tudo bem, vamos pular, vamos balançar, vamos gritar, vamos festejar, vamos cantar, mas a hora que você tiver com fome, cara, não vem com oba-oba para cima de mim não. Eu preciso de mais do que isso, eu preciso crescer, eu desejo aprender, eu preciso me aprofundar com Deus. Pastor, não dá para viver pulando todo culto não. Eu quero palavra, eu quero Bíblia, eu quero entender, eu quero entendimento, eu quero conhecer melhor o Senhor, porque na hora que o sol sair, e ele vai sair, o que vai te manter vivo é a sua profundidade com Deus. Não é oba-oba, não tem pastor, não tem igreja, não tem placa, não tem nenhum título que te segure na presença de Deus. Vai ser a sua profundidade, seu nível de relacionamento profundo com Deus, que vai manter você vivo quando o sol sair. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração nessa manhã. Você topa fazer essa oração comigo? Vamos mais fundo com o Senhor hoje. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele é digno de honra. Deixa eu fazer uma primeira oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Tendo ouvido a Tua voz, a Tua palavra, nós recebemos com alegria essa promessa: transbordarás, firma as estacas, amplia a tenda, querido, amplia os horizontes. Vamos abrir a cabeça e o coração, vamos destravar a nossa mente, vamos tentar enxergar mais longe, porque o Senhor deseja realizar coisas maravilhosas no nosso meio. Ei, não o impeças, não atrapalhe, não impeça o agir do Senhor. Tempo de expansão, tempo de crescimento, tempo de avanço, tempo de frutos, e tudo isso para a glória do Senhor. Pai, eu oro por cada homem, cada mulher, cada família que o Senhor trouxe aqui essa manhã. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe, meu Deus, esta semente lançada em nós essa manhã. E, meu Deus, essa semente possa germinar, essa palavra possa produzir frutos maravilhosos, resultados fantásticos para a Tua glória, Pai. Queremos experimentar do que o Senhor tem para nós. Queremos profundidade com o Senhor. Queremos, meu Pai, estar na Tua presença todos os dias desse ano, e não apenas desse ano, mas todos os dias da nossa vida. É a nossa oração. Quem crê assim, diga amém.